Queridos, graça e paz, como você está? Tudo bem? Eu sou Vinícius Ravani, sou pastor aqui na Igreja Batista Nacional El Shaddai e nós estamos aqui em Lagoa da Prata, cidade linda e abençoada por Deus. Queria meditar com você hoje em Gênesis, capítulo de número 2, nós vamos ler o versículo de número 8, que fala assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E pôs nele o homem que havia formado. Esse texto nos fala sobre quando Deus cria o homem, a formação do homem. O homem aqui, a raça humana, né? O macho e a fêmea. E é interessante que quando Deus faz o homem, ele planta um jardim. Deus coloca o homem no jardim, na direção do Éden. Tem toda aqui uma história aqui. E diz assim, olha, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado, e do solo fez brotar, e tem toda uma descrição aqui, tem toda uma explicação de tudo isso. Mas eu queria falar com você onde Adão morava, o que Deus preveu, o que Deus pensou com base nas Escrituras Sagradas, em relação ao local onde o homem estaria residindo. Veja bem que diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Deus não plantou para ele um espinheiro, Deus não plantou para ele um lugar cheio de pedras, Deus não plantou para ele ou não fez para ele uma arapuca, Deus não criou para ele um lugar cheio de espinhos, abrolhos. Deus não fez para o homem um inferno para ele ficar ali. Deus plantou um jardim. Esse versículo 8 fala muito com a gente numa prática, numa aplicabilidade. Ele está falando que nós precisamos entender que o ideal de Deus para mim, para você, para nós, é que nós venhamos viver num jardim. Preste atenção. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Você e eu, nós precisamos fazer o possível para que nosso lugar de convivência seja mais parecido com um jardim do que com um campo de batalha. Muitas famílias, muitos lares já não tem mais aquela paz, já não tem mais aquela tranquilidade, porque um não abre mão, o outro também não abre mão, um diz que é de um jeito, o outro diz que é de outro, e aí filho levanta contra pai, pai levanta contra filho, marido levanta contra esposa, esposa levanta contra marido, e aí vem sogra, e aí vem cunhado, e aí vem isso, e vem aquilo outro, e aí a família, que é o projeto de Deus, ela parece que está deixe-me dizer assim, num espinheiro, num lugar assim ruim, num deserto, num lugar cheio de pedra, que não produz vida e que não tem nada de atrativo a não ser dor, tristeza, chateação, desrespeito. Mas o versículo 8 diz que o Senhor não fez isso do começo. Deus não era isso que Deus, como disse Jesus em Mateus 19, não é assim desde o princípio. Desde o princípio ouviste que o Criador fez macho e fêmea e os abençoou. Deus então planta um jardim. O que você pode fazer? Olhe para mim. O que você pode fazer a partir de hoje, a partir de ouvir essa palavra, para tornar a sua casa, bem como a sua família, mais parecido com um jardim do que com um campo de batalha, com um terreno minado, com um lugar onde a briga, a intriga predomina. Porque o ideal é que a gente continue fazendo do lar da gente, não importa, eu não estou falando aqui de valores, de coisas, eu estou falando de ambiente, ambiência. O que nós podemos fazer para criar um jardim? Para fazer a gente ficar mais parecido com um jardim. Tem um louvor, o pessoal canta aí, que é assim: o meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Sabe o que está tirando a gente do jardim, do casamento, até no trabalho, na família? É o orgulho, são esses sentimentos que a gente chama eles de periféricos,
sentimentos periféricos que estão tornando-se centrais e estão administrando as atitudes, as palavras, as emoções, os ímpetos, as ações, e aí o que acontece é que o que era para ser jardim vira campo de batalha, vira Lodebar, lugar de amargura e dor, de tristeza. Mas não era assim que Deus havia planejado. Não é assim que Deus planejou para você. O projeto de Deus para você é que você conviva, viva, permaneça, estabeleça-se em um jardim. Olha aqui, ó. E plantou o Senhor. Plantar também é verbo, é uma ação. Foi Deus quem plantou isso. Então quer dizer que foi Deus quem arquitetou, foi Deus quem pensou, foi Deus quem organizou e teve essa ideia. Você precisa aderir a essa ideia de Deus, fazer do lugar onde você vive, não sei qual a sua configuração familiar, mas fazer desse lugar um jardim, um lugar de paz. Aqui tem a descrição do que tinha no jardim, depois você lê para você ver com o tempo, que você vai ver que era muito melhor. Olha o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Está vendo? Deus planta esse jardim, coloca o homem lá e ainda diz para o homem, olha, cultive e guarde. Duas palavras também, dois verbos, cultivar, quer dizer, produz, faz esse trem crescer, faz esse trem acontecer e guarda. Protege, livra, não deixa inimigos entrarem, não deixa com que as raposinhas entrem. Proteja e guarde esse jardim que eu fiz para que você pudesse habitar nele. Você tem protegido sua casa? Você tem guardado aquilo que o Senhor tem te dado? Você tem cultivado, guardado? Ou está tudo assim a riveria, como diz o bom norte mineiro? Está tudo largado ou você está cuidando? Você está cuidando da sua casa, da sua família? Ou você vai esperar tudo acabar para daí você então falar, nossa, perdi minha família? Eu quero orar por você, para que esse jardim que Deus idealizou para você tome vida, entre no seu coração, tenha significado para você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que abençoe a vida desse meu ouvinte, dessa pessoa que está nos assistindo, que possamos compreender qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor nos faça perseverar em cultivar e guardar o jardim que o Senhor fez com tanto carinho para que nós pudéssemos habitar nele. Deus abençoe sua vida. Um beijo no coração. Até mais.